e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo encontre morada em nossos corações. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo sobre médiuns e mediunidade. No vídeo anterior, nós iniciamos um subtítulo, né? Vamos, dentro desse assunto de médiuns e mediunidade, nós iniciamos ali o assunto sobre trabalhos mediúnicos dentro dos centros, dentro das sociedades, das casas espíritas. E hoje, dentro desse assunto, nós vamos falar sobre os trabalhos mediúnicos de consulta espiritual das necessidades morais dos assistidos. Algumas casas, alguns centros espíritas, alguns grupos, né, eles realizam esse tipo de trabalho. Eu vou explicar como se processa, como acontece esse trabalho e depois vou realizar ali algumas observações com base nos fundamentos da ciência espírita, principalmente dentro do livro dos médiuns, e é o livro fundamental, o livro base, né? O livro primordial para quem queira estudar a mediunidade em bases sérias, né? Então, como eu estava dizendo, alguns centros espíritas realizam esse tipo de trabalho. Logicamente, e todos os centros espíritas, sociedades espíritas, abrem ali em dias determinados as suas portas físicas e espirituais para receber os assistidos, frequentadores, né? Então ali há o trabalho de assistência espiritual. Então, em determinados dias da semana, os centros espíritas, eles dentro da sua organização, abrem as portas, quando nós dizemos assim, as portas físicas, né? A porta e do mundo físico é a porta espiritual, porque é um trabalho solidário, um trabalho mútuo entre os dois planos da vida, né? O plano físico e o plano espiritual. E ali há um trabalho de assistência espiritual para receber todos os assistidos, como nós chamamos, né? Eles irão ali frequentar o centro espírita, irão participar das atividades dentro do centro espírita, nós chamamos de assistidos. E dentro dessa assistência espiritual, há as preleções, são palestras com cunho da moral cristã, na ótica, ali na visão da doutrina dos espíritos, né? Então as pessoas participam ali dessas preleções, as asas também oferecem os passes, né, magnéticos, uma transfusão ali, uma doação de fluidos, e esses fluidos e a espiritualidade através dos passistas, né, vão envolver os assistidos em bons fluidos para equilibrar, né? Para trazer uma harmonia no seu campo psíquico, emocional, físico, né? Dando um amparo necessário para que nós, né, possamos ali prosseguir as nossas tarefas, nossos desafios aqui na vida física. E é claro, né? E aí a casa vai organizar os seus trabalhos de acordo, né, com diretrizes ali daquele centro espírita ou de algumas instituições, né, onde aquele centro, aquela sociedade espírita está ligada, né? E há algumas instituições, algumas casas que realizam um trabalho de consulta espiritual para e possa ali trazer algumas orientações, algumas informações sobre as necessidades morais, as necessidades espirituais dos frequentadores, porque normalmente as casas têm um trabalho e chama de plantão ou entrevista, né?
onde ou atendimento fraterno ainda, né? Tem outros nomes também, a instituição vai nomear esse trabalho de acordo, né, com a sua ótica, com a sua visão, mas é vamos chamar, um atendimento fraterno, onde ele assistido, ele frequentador, irá passar por uma entrevista, irá conversar ali com uma pessoa e está preparada para isso, né? E essa pessoa vai orientar esse assistido, explicando como acontece ali aquele trabalho de assistência espiritual dentro daquela casa, mostrando para o assistido quais são as bases da doutrina espírita, enfim, né? E ali, normalmente, algumas casas vai pegar alguns dados desse assistido, como nome, né? Qual o objetivo dele estar ali, qual a necessidade dele. E, como eu disse, algumas casas, algumas instituições realizam uma consulta espiritual com os benfeitores, com os espíritos que presidem aqueles trabalhos, para ver qual é a necessidade daquele assistido, se há alguma orientação, alguma recomendação para ele de cunho moral, né, dentro da sua conduta, do seu comportamento. E algumas casas ainda padronizam os passes e também fazem essa consulta do melhor passe a aplicar, a melhor técnica, né? Que será utilizada para ele assistido. E é onde a gente quer chegar aí nesse vídeo de hoje, pois nós iremos falar como é organizado, né, esses trabalhos de consulta. Primeiro, eu vou trazer as bases dentro da doutrina dos espíritos, no livro dos médiuns, né? Pois o capítulo 26 do livro dos médiuns, ali Kardec irá entrar nesse assunto, né? As perguntas que se podem fazer aos espíritos, né? Porque a interação, como vimos, com o mundo espiritual não é fácil, né? Então nós vamos fazer esse intercâmbio com o mundo dos espíritos através dos médiuns. E aí há um outro capítulo interessante para a gente estudar, o capítulo 19, e vai falar sobre o papel dos médiuns nas comunicações mediúnicas, né? Então, o capítulo 26, eu convido a todos a estudar esse capítulo e com muita atenção no item 291, e vai falar sobre as perguntas de cunho moral, de cunho material, e nós podemos fazer ali para os espíritos, né? E, logicamente, os próprios benfeitores espirituais, os espíritos superiores, eles nos ensinam e é de grande agrado para eles, né, quando nós fazemos as perguntas, principalmente sobre as questões morais, né, sobre a nossa conduta, sobre as questões da alma, com sinceridade, né, humildade, quando nós queremos aprender. E num trabalho solidário entre os dois planos da vida, quando nós vamos ali fazer esse trabalho de consulta, pedindo orientação, como devemos proceder, né, com aquele irmão que está frequentando aquele centro, quais são as orientações para a sua conduta, o seu proceder, como nós podemos ajudar dentro das orientações com base, né, ali nas diretrizes da doutrina espírita. Logicamente, os benfeitores espirituais irão trazer orientações sobre a conduta, orientando sobre as questões morais, né? E os médiuns, como eu disse, no capítulo 19, é bom a gente ler, e há todo um preparo, né? Há toda uma técnica, vamos dizer assim, para que a gente possa, né, se ligar com o mundo espiritual. E nesse capítulo 19, há várias perguntas ali de Kardec
para os espíritos, né, sobre esse assunto da participação dos médiuns nas comunicações mediúnicas, né? E há uma dissertação muito grandiosa de dois espíritos superiores. Eles vão falar sobre essa questão do envolvimento dos médiuns, né, nas respostas, na interpretação de tudo que vem do mundo espiritual. Os trabalhos, eu observo, eu frequento uma instituição, né, comecei ali quando adentrei ao Espiritismo, nessa instituição com base, né, ali ligada à doutrina dos Espíritos, mas há várias instituições com as suas interpretações, né, dentro da doutrina espírita. E essa instituição eu frequento, já tem um bom tempo e tive a oportunidade de frequentar e trabalhar, vamos dizer assim, dentro desses trabalhos de consulta espiritual por mais de 10 anos, né? Então eu já participei de várias asas, né? E eu vou trazer a minha experiência sobre esse assunto. E a gente tem observado, né? E também já tive a oportunidade também, e ainda tenho, né? Ainda exerço, né? De ministrar cursos para os médiuns, né? E aí a gente percebe ali o desenvolvimento dos médiuns dentro desse trabalho. Então, a gente percebe, né, as asas, as instituições que têm esse trabalho de consulta espiritual das necessidades dos assistidos, normalmente, dependendo do centro, se tiver ali uma frequência, né, dentro ali dos assistidos, um volume grande, são muitas fichas para avaliar. E aí, em determinado dia da semana, é feita essa avaliação. E a gente percebe ali quando na hora das avaliações dessas fichas, né, há todo um preparo, os médiuns ali, como a gente já sabe, vão se recolher, né, vão concentrar, vai buscar ela ligação com a espiritualidade, e ele está ali dirigindo esse tipo de trabalho, né, não fala nome de assistido, não fala nada, somente ali vai falar a numeração da ficha, ó, ficha 1, vamos nos ligando, né? E ali os médiuns vai trazendo ali, por inspiração, por intuição, por ligação com o mundo espiritual, as recomendações, as orientações, o tipo de passe, né? E é melhor naquele momento do assistido, né? E ele está passando, né? E ali é feito. E a gente percebe que é um trabalho que foi condicionado. Então, as orientações, a gente percebe que as orientações são muito rasas, são muito rasteiras, né? São orientações muito sutis, então não há um aprofundamento dentro do campo da necessidade realmente daquele assistido, daquela pessoa, da sua conduta, das causas que estão levando ele a reincidir nos mesmos erros, né? Não há um aprofundamento dentro do campo das necessidades morais dos assistidos. Então, as orientações que os médiuns passam são basicamente as mesmas, orientações de vigiar os pensamentos, de boas leituras, leituras edificantes, de cuidado com os pensamentos, fazer evangelho no lar, enfim, são orientações e, no meu entendimento, eu estou fazendo essa crítica e com base, lógico, né, não crítica ao vento, mas com base no que eu tenho observado e dentro da doutrina dos espíritos, né? Essas orientações, essas recomendações são muito rasas, então não precisa de médiuns para trazer esse tipo de orientação, né? Então, essas orientações, vamos dizer assim, qualquer pessoa com entendimento da doutrina espírita vai recomendar isso
para os assistidos, essas recomendações é de serventia para todos, né? E todos nós precisamos fazer e seguir tudo isso e é orientado, né? E as consultas espirituais precisam ser mais aprofundadas, né? Se a gente vai fazer consulta à espiritualidade maior para melhor orientar aquele frequentador, aquele assistido, nós precisamos realmente aprofundar em cada caso, em cada situação, trazer ali com bastante segurança, com bastante consistência, com bastante solidez, né? As orientações, as causas que estão levando aqueles assistidos, né, a reincidir nos mesmos erros, como eu disse, né? Trazer mais aspectos da personalidade daquela pessoa e aprofundar realmente, né, com mais segurança, com mais consistência, né? E aí muitos irão falar, mas não dá tempo para fazer isso. E é o ponto também muito importante. Esses trabalhos é feito de maneira automática, como linha de produção. Então passa uma ficha, pergunta, os médiuns ali vão falando, cada um vai trazendo ali e consegue perceber, consegue intuir e consegue captar do mundo espiritual e vai falando ali. E a maioria das recomendações são recomendações assim, muito rasteiras, vamos colocar assim, né? Muito simples, né? E qualquer um pode falar, né? Então não precisaria de consulta para o mundo espiritual. Então a gente percebe, há um condicionamento, há um amplo indutor e é preocupante isso, porque isso demonstra há um amplo indutor ali e o médium ele vai com um reflexo condicionado dele, ele vai trazendo as mesmas observações e aí o trabalho fica 99% anímico, ou seja, da própria alma do médium, né? E aí é ruim, perde o objetivo e a finalidade da consulta, né? Porque para a gente se ligar aos benfeitores espirituais não é simples, precisa onde se fala em mediunidade, nós precisamos de tempo, nós precisamos de sentir, nós precisamos de aprofundar, de interagir com o mundo espiritual com mais paciência, com mais tranquilidade. Em cada caso é um caso, então a gente precisa de mais tempo para isso. E aí, como foi padronizado dessa forma, então ali pega todas as fichas dos assistidos em determinados dias das semanas, né? Vai fazendo essa avaliação, virou uma linha de produção. Então o trabalho é corrido, o trabalho vamos dizer assim, é um pouco acelerado, né? E ali condicionou. Então isso, quando acontece em mediunidade, isso é ruim, porque perde-se a qualidade, né? E as minhas críticas e, né, as minhas observações é nesse aspecto, né? A gente sabe e há todo um amparo no mundo espiritual, né? Aos espíritos que acompanham a gente e quando estamos encarnados, nós chamamos assim os espíritos familiares e são ligados à nossa família espiritual em todo o processo evolutivo, né? Então nós estamos hoje convivendo com alguns espíritos, existem outros espíritos que estão fora do corpo, né? Nós chamamos dentro da doutrina, estão no mundo espiritual, estão desencarnados e está no nosso ciclo ali de família e nós chamamos de espíritos familiares, né? São espíritos dentro do nosso nível de evolução. Esses nos conhecem, participam da nossa vida e existem os espíritos protetores. A diferença é que os espíritos protetores, eles já não têm mais as paixões aqui do mundo, não tem mais esse sentimento tribal, né, de sangue, né? Então, a oração deles já vibram o amor fraternal para todos.
Então, na hora desses trabalhos, os espíritos protetores, os espíritos dirigentes, né, e ajudam nas asas espíritas e dirigem os trabalhos, eles consultam também os espíritos familiares, por esses conhecem as minudências da nossa vida, eles nos acompanham. E aí esses espíritos maiores, os espíritos protetores, vão passar através dos médiuns ali as informações, né? Com consistência, né? Com solidez. Mas a gente percebe nesses trabalhos de consulta, isso não acontece. Os médiuns estão muito rasteiros, estão condicionados a repetir as mesmas coisas, né? E eu estou falando isso não para magoar ninguém, não para denegrir a imagem de nenhuma instituição espírita, não é isso, mas eu estou trazendo aí uma realidade e a gente tem que trazer para a luz, né, para que a gente possa refletir sobre o assunto. Então eu peço aí aos dirigentes que fazem esse tipo de trabalho e possam rever alguns aspectos do trabalho. Será que é para a gente fazer corrido assim? Pega uma ficha e aí vai falando, aí os médiuns vão trazendo algumas informações muito rasteiras, como eu disse, ó, evangelho no lar é para vigiar os pensamentos, olha, é fazer boas leituras, para observar o que pensa, e vai trazendo essas observações. Não precisa de mediunidade, não precisa de trabalho de consulta, isso são orientações e a pessoa que conheça a doutrina dos espíritos e tenha o mínimo de entendimento sobre os aspectos morais da vida pode recomendar qualquer pessoa, né? E o interessante é quando o frequentador ele já passa por esse processo várias vezes, e normalmente as asas que fazem esse tipo de trabalho, de 4 em 4 semanas, é feita essas avaliações e depois é conversado com os assistidos, né? E o assistido começa a perceber, mas de novo, mas eu estou fazendo evangelho no lar, e a pessoa que está ali orientando, né? E aí tenta falar, não, mas será que você está fazendo certo? Será que não é para viver o evangelho na vida? E aí começa subterfúgio e não é, né, a finalidade da doutrina, né? Ou seja, se pediram para fazer evangelho no lar, já está fazendo, então a informação não veio do mundo espiritual. Isso é animismo da cabeça do médium, né? Às vezes vem vigiar e pensar, e a pessoa fala, de novo, não, mas nós temos que vigiar sempre. Então, se temos que vigiar sempre, então já essa recomendação já pode deixar direta, né? Então, isso não veio do mundo espiritual. A espiritualidade maior, ela não perde tempo repetindo as coisas, né? As informações são sempre consistentes, com base ali na personalidade daquele espírito. Então, quando nós pegarmos uma ficha e interagirmos realmente com o mundo espiritual, os médiuns conseguirem fazer isso, com certeza irá vir informações consistentes, com base nas necessidades reais daquela pessoa, né? E aí o trabalho ficaria com mais qualidade. Mas normalmente as pessoas, além de não fazerem o trabalho com consistência, ainda tem pouca informações ali para passar, porque normalmente as fichas são curtas, né? Não tem muito conteúdo ali e fica um trabalho meio vazio, né? E vai ficando uma coisa de produção, né? Como eu disse, e aí é ruim, né? Então, é isso que eu percebo desses trabalhos, né? Não são todas as asas que fazem, né? Fique claro aí, né? Igualmente, o trabalho que falamos no vídeo anterior de limpeza, né? São algumas asas que fazem isso. O movimento espírita, quando chegou aqui no Brasil, a gente sabe disso, em qualquer lugar, há as divisões, né? De interpretações sobre a doutrina. E a gente alerta para que a gente possa ter fidelidade às bases da doutrina dos espíritos. Quando a gente não tem um estudo sério nas bases da doutrina, a gente acaba se perdendo aí por outros caminhos, né? O trabalho de consulta está sim
dentro das bases da doutrina, né? No capítulo 26 do Livro dos Médiuns, Kardec ali ele vai orientar como se fazer essas perguntas, e os espíritos mesmo dizem, né? E eles têm maior prazer, maior desejo, sim, de orientar a gente, principalmente na conduta moral, né? Se a gente tiver humildade, com sinceridade, né? Não para testar ninguém, mas perguntar aos bons espíritos como proceder, né? Sobre as questões morais, eles vão orientar. Esse é um papel e cabe, né, a toda a humanidade de se ajudar, né? A questão fraternal. Então convido aí os irmãos a ler, a estudar esse capítulo 26, principalmente o item eu citei, o item 291, né, que vai falar ali sobre as questões morais, e o capítulo 19 é o papel dos médiuns nas comunicações mediúnicas, porque nós precisamos entender o médium participa desse processo da mediunidade. E aí ler com muita atenção e estudar a dissertação que foi assinada ali por dois espíritos grandiosos, né? E vai ensinar para nós qual é esse papel dos médiuns nas comunicações de forma simples ali para a gente entender. E a gente percebe nesse trabalho de consulta espiritual que o médium está condicionado dentro de um meio indutor e foi criado para isso, né? Então pega-se uma ficha, fala ali, o médium já vai falando aquilo, vai repetindo, e aí não tem um aprofundamento, então é natural o médium ficar num campo muito anímico, né? Então quando pega a ficha já vem aquela recomendação na cabeça do médium, né? E já está no seu subconsciente de muitas e muitas práticas fazendo isso, então tomar esse cuidado e vira uma rotina. E aí condiciona o médium a repetir aquelas informações, então vira o trabalho totalmente anímico e não mediúnico, né? E as questões dos passes, aí, das padronizações também, algumas elas padronizam, e o médium também vai falando o tipo de passe, sem nenhum aprofundamento, e aí vira também o condicionamento anímico, né? E assim, os dirigentes tentam confirmar isso quando o médium fala, o outro não fala, tenta confirmar ali no próprio meio, né, para dar mais segurança, mas também não é uma técnica recomendável, porque o meio ele está influenciável, deveria confirmar a informação em outro meio, né, e não naquele centro espírita. Quando a gente confirmar uma informação, a gente tem que levar em outro meio diferente, porque há a influência do meio, como nós já falamos aqui do Livro dos Médiuns, né, no capítulo, e vai falar exatamente sobre a influência do meio, capítulo 21 do Livro dos Médiuns. Então, convido aí aos irmãos a estudarem, né, a observar todos os trabalhos com base sempre na doutrina dos Espíritos, para que a gente não possa criar confusão no movimento espírita de forma geral, né? Agradeço aí a paciência de todos em me ouvir e em participar desse estudo, né? Pedimos com muito carinho eles que não se inscreveram ainda no canal, e possa se inscrever, a gente possa ganhar corpo aqui nesse canal para divulgar esse trabalho para mais pessoas, né? E um abraço no coração de todos, e Jesus nos abençoe e o alto sempre nos ilumine. Até um próximo vídeo. Assim seja.